Olá, meu nome é Everton da Eu no Leme e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para prevenir e trazer maior entendimento sobre a compulsão alimentar. É importante, antes de saber como prevenir, entender primeiramente como o problema foi causado. Por isso, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, em que eu discuto possíveis motivos para que esse ato de comer excessivamente se desenvolva. E vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu discuto coisas como fatores de risco e principais causas, e eu realmente acredito que vai te ajudar a entender melhor como esse problema funciona. E por tabela, como você pode abordar esse tema dentro da sua própria história. Dito isso, sem mais delongas, vamos lá. Quando a gente fala de comer demais, a gente precisa entender por que isso pode estar acontecendo. Existem dois superconjuntos que podem ser categorizados como problemas físicos e emocionais, pois existem muitos hábitos prejudiciais para o corpo da pessoa que são feitos constantemente. E o mais estranho de tudo, não parece, mas os que mais afetam não têm a ver com a comida. Nesse vídeo eu vou falar principalmente da parte física. E como esse assunto é muito extenso, no próximo eu irei falar sobre a parte emocional. O bom de começar pelo físico é que você já pode implementar algumas pequenas mudanças logo depois de assistir esse vídeo aqui. Claro que você já está careca de saber que eu já falei sobre isso no vídeo anterior, mas nesse vídeo eu vou te falar da parte que eu não comentei. A parte básica, que justamente por ser básica é negligenciada pelas pessoas que comem mais do que deveriam e com muito mais frequência. São coisas tão básicas que estão debaixo do nariz de todo mundo e ninguém percebe. Eu já vou falar sobre elas, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Essa parte básica é fundamental para que possa haver uma solução do problema. Consiste em tudo que você ouviu a vida inteira. O que são essas partes básicas? São os hábitos que, de uma forma ou de outra, provavelmente fizeram parte da sua criação, mas que talvez tenham sido esquecidos. Existem coisas que você faz todos os dias que te deixam mais propenso a saltar a geladeira. Coisas como horários desregulados de sono, e por horários desregulados eu quero dizer dormir sempre em horários diferentes. Eu entendo que existam pessoas que trabalham em turnos da noite. O dia acaba para um e começa para o outro. Porém, o fato é que nosso corpo não evoluiu a ponto de podermos dormir em qualquer horário sempre. Deixa eu te explicar melhor. Vamos pensar num carteiro, certo? Todo mundo conhece um carteiro, apesar de estarmos no mundo digital. O carteiro João. Pronto, o carteiro João. O carteiro João é o carteiro mais atrasado da história. Toda vez que ele precisa entregar uma cartinha, ele sempre leva mais tempo do que deveria. Agora imagina um cara que atrasou o aluguel, está prestes a ser despejado e está aguardando o carteiro João chegar com a conta para ele pagar. O dono do imóvel vai lá, contrata o carteiro João para entregar uma carta, avisando o locatário que ele vai ser despejado em 30 dias. Me diz, o que acontece se o carteiro João chegar lá depois de 30 dias? E eu te digo o que acontece. Haverá 3 viaturas policiais, pelo menos, um locatário sendo arrastado pela polícia e um carteiro João completamente atordoado sem saber o que está acontecendo. Você consegue entender o quão prejudicial é o atraso do carteiro? Agora imagina que na segunda-feira você fala que o carteiro tem que chegar às 21 horas. Na terça tem que chegar às 23 horas. Na quarta, às 2 da manhã. Você consegue entender o quão confuso o seu carteiro vai ficar? Ok, mas quem é o carteiro nessa história? O carteiro, aliás, os carteiros são seus hormônios. Eles são os responsáveis pelo sentimento de saciedade, pela fome, pela sede, pelo prazer, pelo estresse. Agora imagina, você quer dormir hoje às 22, mas ontem você falou para o seu hormônio do sono bater só depois da meia-noite? Você está vendo como a conta não fecha? Isso atrapalha todo o seu funcionamento, te deixa grogue, te faz acordar cansado. E também te faz comer mais do que deve, porque o seu hormônio da fome também fica desregulado. A falta de um sono regular leva a uma série de problemas. E eu sei que não é todo mundo que pode se dar ao luxo de dormir sempre no mesmo horário. Mas é algo que realmente precisa ser considerado. E também dormir fora do horário uma noite ou outra não vai fazer mal para ninguém. O problema é dormir em horários diferentes todo santo dia. Isso sim é prejudicial. Vê como é básico? Pois é. Mas o básico às vezes é a coisa mais importante. Se na hora de construir uma casa e ela não tiver a fundação básica,
ela cai, claro. Existe uma estratégia japonesa utilizada por milhões de pessoas no mundo inteiro que serve justamente para criar novos hábitos. E eu também vou te explicar por que coisas como dietas não funcionam para resolver esse problema e o que você pode fazer no lugar. Mas antes disso, vamos para o próximo problema de origem física. Se você anda comendo muito em pouco tempo e isso não for uma coisa recorrente, talvez você esteja desidratado. Todo mundo sabe que a água é fundamental para a vida e é simplesmente impossível de viver sem ela. Se você não estiver com água suficiente no seu corpo, todo o seu funcionamento é afetado. Inclusive os hormônios que controlam sua saciedade. Para você ter uma ideia, a desidratação já até se mostrou capaz de piorar sintomas depressivos. E existem muitas pessoas que andam por aí parcialmente desidratadas e não devem saber disso o tempo inteiro. Qualquer um especularia que uma coisa dessas não faz bem para o corpo, e realmente não faz. Então beba água suficiente. Outra coisa que afeta muito, e é uma questão física mesmo, é a falta de atenção na comida. Antes de comer, seja lá o que for, pode ser um doce ou uma lasanha, não importa, realmente não importa. Antes de comer, eu quero que você se pergunte, eu comeria uma maçã agora? Preste atenção na sua resposta, pois ela irá determinar o porquê de você estar comendo aquilo. Por acaso você está comendo por gula? Eu particularmente não vejo nada de errado em comer por gula de vez em quando. O problema começa quando você faz isso com frequência. Como eu disse no vídeo anterior, o que diferencia a pessoa que só exagera em ocasiões especiais daquela que sempre está comendo demais é a frequência, a bendita frequência. O que configura o transtorno do comer compulsivo? A frequência. Então preste atenção no porquê de você estar comendo e também preste atenção nas respostas que vão surgir. Talvez você esteja comendo por tédio ou simplesmente por comer. Talvez você já esteja cheio, mas cogita a possibilidade de comer mais uma barrinha de chocolate ou mais uma bolinha de sorvete. A única pergunta que eu te faço é, você comeria se fosse uma maçã? Se a resposta for não, é sinal de que você não precisa comer. E lembrando, não precisa ser uma maçã não, pode ser absolutamente qualquer coisa que você goste, desde que seja um alimento nutritivo. Mas enfim, nesses casos você não precisa comer e talvez você consiga parar ao trazer sua consciência à tona, no sentido de tomar consciência para o que você está fazendo. E falando em consciência, eu tenho uma sugestão para você, que é fácil de falar, mas não é muito fácil de fazer, que é parar de fazer outras coisas enquanto come. Eu sei quanto isso é difícil, ainda mais nos dias de hoje. Por quê? Simplesmente porque isso tira a atenção da sua comida e o seu cérebro fica com menos tempo de mandar o carteiro João para avisar que você comeu bastante. Isso já seria motivo suficiente, não seria? Você meio que acaba sobrecarregando o cérebro com uma série de estímulos que tiram o foco da comida. Mesmo que você não perceba isso conscientemente. Isso te afeta no nível hormonal. Daí a importância de comer olhando para o prato de comida, com foco nele. Eu mesmo me pego fazendo isso com uma certa frequência. Sei que é chato, mas é assim mesmo no começo. Especialmente se você sofre com esse transtorno. Mas com o tempo você cria o hábito e ficará muito mais fácil. E não esqueça de mastigar a comida direito. Sabe quando uma criança abre a boca depois de passar os minutos mastigando, só para fazer aquela brincadeirinha para te dar nojo? Coisa de criança é uma coisa muito divertida, né? Mas é para ficar daquele jeito que a criança faz. Se você não mastiga o suficiente, além de desenvolver ou piorar problemas do estômago e da digestão, o carteiro João não chega a tempo. Então preste atenção nisso. Não esqueça que dormir em até 2 horas após se alimentar é prejudicial e isso também atrasa o coitado do João. Tal carteiro lá de cima que eu já falei sobre ele. Então busque se alimentar no mínimo 2 horas antes de dormir, porque isso não atrapalhará o seu ciclo de sono e você acordará muito mais disposto. Eu tenho um vídeo no canal que fala justamente sobre como ter uma boa noite de sono e também vou colocar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. É um guia para as pessoas que sofrem de insônia, assim como eu já sofri. E é claro, eu te falei que dietas não funcionam, mas não expliquei o porquê. Vou fazer isso agora. A palavra dieta já implica por si só que é temporária. Solução temporária para um problema recorrente? Não é definitivamente uma solução. É problema. Como assim? Sim. Bom,
Me diz do que adianta manter uma dieta por 2 semanas para depois ter uma recaída e voltar para os hábitos prejudiciais de novo. Você já deve ter ouvido esse termo antes, mas o que é necessário realmente é um estilo de vida. Talvez você esteja pensando, meu, que conselho clichê. Mas é verdade, gente. A gente está numa maratona e não numa corrida de 100 metros. E o que importa na maratona é continuar correndo e não parar de 100 em 100 metros. Uma maratona vai muito além de uma dieta de 2 semanas. Por isso que é preciso colocar essas mudanças de uma maneira sustentável. Palavra que está muito na moda. Olha só, se você melhorar sua dieta 1% todo dia, daqui a um ano, você vai comer 3.778% mais saudável. E é aqui que entra a estratégia japonesa, o princípio de 1 minuto, ou como eles chamam lá, Kaizen. Kai significa mudança, Zen significa sabedoria. É muito bom ficar zen, né, gente? A junção das duas palavras significa que você não deveria mudar sua vida de forma brusca, e sim que a mudança deveria ser devagar, com sabedoria, de acordo com seus aprendizados e com a sua própria evolução. E como que o Kaizen funciona? Todo dia você vai lá e você faz a atividade que você quer incorporar na sua vida por 1 minuto. Todo dia. Aí talvez você pense, mas como eu mudando a minha alimentação por 1 minuto vai mudar e acabar a minha compulsão? Olha, eu te respondo. O 1 minuto de hoje pode ser os 2 minutos de amanhã e talvez uma refeição inteira na próxima semana. E quando você estiver fazendo isso, você vai sentir a alegria e a satisfação de ter completado o objetivo. Quando a gente desiste normalmente é porque nosso objetivo parece estar muito distante. Aí a gente acaba procrastinando. Olha que palavra chata, né? Mas que muita gente usa hoje em dia porque está na moda também. Procrastinando, sim, sendo que o próximo passo está ali, bem próximo de você. Faça a sua pesquisa, veja o que é bom, barato e saudável para a sua vida. E antes de você comer um pedaço de bolo, faça um mingau de aveia, por exemplo. Olha só, fácil e gostoso. Antes de tomar um copo de refrigerante, toma um copo d'água. Com o tempo você vai acrescentando cada vez mais coisas saudáveis na sua dieta. Tenho certeza de que se você aplicar esse princípio, você vai reduzir a compulsão alimentar. E talvez muitos outros problemas que você esteja trabalhando ou batalhando. Aqui no Ocidente é muito comum a gente negligenciar o básico e procurar métodos, receitas e pílulas mágicas para resolver o problema. Quem não, né? A gente esquece que agir é a parte mais importante de tudo e não precisa que tudo seja perfeito para iniciar algo. Lembra daquele ditado? O ótimo é o inimigo do bom? Feito é melhor que perfeito e 1% melhor hoje já é infinitamente melhor do que 0% para sempre. Estou certo ou estou errado? Então é isso para o vídeo de hoje. Essas foram as principais razões físicas ou biológicas que podem estar causando esse seu excesso de comer. Mas, como nós vimos no vídeo anterior, raramente fatores físicos são as únicas questões em jogo quando se trata de uma compulsão alimentar. Normalmente existem vários outros problemas de origem emocional atrelados a esse transtorno. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, a parte 3 dessa trilogia. Obrigado por você ter me assistido até aqui. E se curtiu, dá um gostei. Se inscreve no canal, que toda quinta, lá pelas 19 horas, sai um vídeo assim, informativo e que pode te ajudar nas suas batalhas. Eu vou adorar saber o que você tem a dizer sobre isso, se você já teve essas compulsões ou não. Ou até mesmo sugestões de vídeos que eu possa fazer que vai lhe agradar também. Todos os comentários são muito bem-vindos. Um grande abraço.